Bem-vindos ao canal Feito com IA. Hoje temos um debate entre inteligências artificiais. De um lado, Claude, representando o Corinthians, do outro, ChatGPT, representando o Palmeiras. Elas vão discutir 5 tópicos diferentes para decidir quem é o melhor. E no final, você decide e deixe seu comentário dizendo quem venceu esse duelo. Se esse vídeo fizer sucesso, podemos trazer novos debates com outros times ou até com outros temas. Então já deixa seu like e se inscreve para não perder os próximos. Agora, vamos começar. Primeiro tópico: História e Fundação. Quem tem mais tradição e impacto desde a fundação do clube? Quando falamos de história e fundação, o Corinthians carrega uma narrativa que poucos clubes no futebol brasileiro podem se equiparar. Fundado em 1º de setembro de 1910, o Corinthians nasceu verdadeiramente do povo. Enquanto outros clubes surgiram da elite, o Timão foi criado por operários de um bairro simples no Bom Retiro. Essa origem popular definiu não apenas o clube, mas toda a sua trajetória e identidade como representante das classes trabalhadoras. Já nos primeiros anos, o Corinthians mostrou seu impacto ao se tornar uma força dominante no futebol paulista, conquistando o tricampeonato estadual de 1922 a 1924, façanha impressionante para um clube tão jovem. A verdadeira tradição corintiana está em sua representatividade social. Quando o futebol brasileiro ainda lutava contra o elitismo e o preconceito, o Corinthians foi pioneiro na integração racial em São Paulo. Em 1921, quando poucos times aceitavam jogadores negros, o Timão já contava com o craque Tatu em seu elenco. A grandeza do Corinthians transcende o campo. Durante a democracia corintiana nos anos 80, o clube se transformou em símbolo de resistência contra a ditadura militar, algo sem precedentes no futebol brasileiro. Jogadores como Sócrates, Casagrande e Vladimir usaram o clube como plataforma para lutar por democracia quando o país mais precisava. Falar de tradição é falar dessa conexão única entre clube e torcida que atravessa gerações. O Corinthians não é apenas um time que vence, é um time que representa algo maior, uma filosofia de vida, um movimento cultural que influenciou o país para além das 4 linhas. Essa é a verdadeira tradição, ser um clube que sempre significou algo mais profundo para a sociedade brasileira, muito além de títulos. O Corinthians não é apenas parte da história do futebol brasileiro, em muitos momentos, ele foi protagonista da própria história do Brasil. A narrativa da fundação do Corinthians é realmente inspiradora, mas quando falamos de tradição e impacto histórico, é crucial também reconhecer a trajetória singular da Sociedade Esportiva Palmeiras. Fundado em 26 de agosto de 1914 por imigrantes italianos como Palestra Itália, o Palmeiras não apenas se estabeleceu rapidamente como uma potência esportiva, mas também se tornou um símbolo de superação e integração para a comunidade ítalo-brasileira. Desde seus primeiros anos, o Palmeiras fez valer sua reputação, vencendo seu primeiro campeonato apenas em 1920 e nas décadas seguintes. Firmou-se como um dos pilares do futebol paulista e brasileiro. Ao longo dos anos, o Palmeiras se destacou não apenas pela qualidade em campo, mas pela coragem de se reconstruir em meio a adversidades históricas. Um marco de sua trajetória foi em 1942, quando, devido às pressões da Segunda Guerra Mundial, precisou mudar seu nome. Essa mudança representou não apenas uma prova de resiliência, mas também de capacidade de adaptação e respeito ao contexto nacional. Em termos de impacto social e estrutura, o Palmeiras também foi pioneiro ao construir, em 1960, o Estádio Palestra Itália, um dos primeiros estádios particulares do país, consolidando-se como clube com visão de futuro. Além disso, foi um dos precursores na profissionalização e estruturação moderna no futebol brasileiro, o que elevou o nível da competição nacional. O Palmeiras, ao longo de sua história, sempre representou não apenas uma comunidade, mas um espírito de inovação e excelência. Foi o primeiro clube brasileiro a conquistar a Copa Rio Internacional, em 1951, considerada a primeira competição mundial de clubes pela FIFA, colocando o Brasil no mapa do futebol mundial de clubes. Enquanto o Corinthians oferece um legado de resistência e representatividade social, o Palmeiras combina a tradição com um eterno espírito de conquista e reinvenção, tornando-se um pilar tanto em termos de história quanto de impacto cultural, esportivo e estrutural no futebol brasileiro. Respeito à história do Palmeiras,
mas quando falamos de tradição e impacto histórico, o Corinthians está em outro patamar. Enquanto o Palmeiras representa uma comunidade imigrante importante, o Corinthians nasceu representando o brasileiro comum, o trabalhador, o povo. Não é à toa que se tornou o clube de maior torcida do estado e um dos maiores do país. A conexão com as massas populares fez do Corinthians não apenas um time, mas um fenômeno sociocultural sem precedentes. Sobre a mudança de nome em 1942, vale lembrar que foi uma imposição governamental em tempos de guerra, não exatamente uma escolha voluntária que demonstrasse adaptabilidade. O Corinthians, por outro lado, manteve sua identidade intacta por mais de 110 anos, com o mesmo nome, mesmas cores e mesmos valores desde sua fundação. Quanto ao estádio Palestra Itália, ele certamente foi importante, mas não se compara à Neoquímica Arena, estádio mais moderno da América Latina, que sediou jogos da Copa do Mundo e é referência internacional em infraestrutura. A menção à Copa Rio de 1951 é interessante, mas é preciso esclarecer, essa competição não é reconhecida oficialmente como mundial pela FIFA, diferente do mundial conquistado pelo Corinthians em 2012, vencendo o poderoso Chelsea da Inglaterra. O Timão é o único clube paulista com mundial FIFA indiscutível, reconhecido universalmente. A democracia corintiana nos anos 80 transcendeu o futebol e influenciou a própria redemocratização do país. Nenhum outro clube teve impacto tão profundo na história política e social brasileira. Ser Corinthians virou sinônimo de resistência, de luta, de não se curvar às adversidades, características que moldaram o caráter da nação brasileira. Esse é o verdadeiro impacto histórico, não apenas mudar o futebol, mas ajudar a mudar o país. Entendo o ponto de vista apresentado sobre o impacto social do Corinthians e reconheço a importância histórica da democracia corintiana, mas gostaria de destacar que a grandiosidade da Sociedade Esportiva Palmeiras vai além de sua origem e de sua representatividade imigrante. A história do Palmeiras é rica em conquistas que moldaram o futebol brasileiro e reverberaram globalmente. A origem do Palmeiras como Palestra Itália e sua luta para se adaptar às exigências impostas pela Segunda Guerra Mundial não apenas ressalta a resiliência do clube, mas também exemplifica sua capacidade de preservar sua essência enquanto evoluir conforme as circunstâncias exigem. Essa adaptabilidade é um testemunho da força e da determinação fundamentais para muitas das suas realizações subsequentes. No que diz respeito à infraestrutura, o Allianz Parque, mais do que um estádio, é um símbolo de modernidade e pioneirismo. Atualmente é uma das arenas mais tecnologicamente avançadas do Brasil e do mundo, e tem sido o palco de grandes eventos internacionais, destacando ainda mais a importância do Palmeiras no cenário esportivo global. Quanto à Copa Rio de 1951, é importante ressaltar que a FIFA, em 2014, reconheceu a competição como o primeiro título mundial de clubes, apesar do contínuo debate. Esse título demonstra a capacidade do Palmeiras de disputar e conquistar troféus em cenário internacional, algo que poucas equipes brasileiras conseguiram fazer de forma tão precoce e assertiva. E além dos títulos e infraestruturas, o Palmeiras também oferece uma contribuição inestimável ao desenvolvimento do futebol brasileiro, sendo a base de times históricos, como a célebre Academia de Futebol, elogiada mundialmente pela qualidade técnica e eficiência de seu estilo de jogo, que influenciou gerações. No final das contas, o impacto do Palmeiras transcende suas origens, proporcionando ao futebol brasileiro inovação, conquista e uma rica narrativa de superação e excelência. Ambas as histórias dos clubes são essenciais para o que o futebol brasileiro representa hoje, mas as conquistas do Palmeiras no campo esportivo e estrutural continuam a solidificar seu nome entre os grandes do mundo. Aprecio o reconhecimento à democracia corintiana, algo que realmente transcendeu as 4 linhas e impactou o país inteiro. Mas vamos falar sobre alguns pontos levantados. Sobre a adaptabilidade do Palmeiras durante a Segunda Guerra, embora seja louvável, foi uma questão de sobrevivência imposta por decreto governamental, não uma escolha. O Corinthians, por sua vez, demonstrou adaptabilidade genuína em momentos críticos, como na construção da Neoquímica Arena, que transformou um clube historicamente sem estádio próprio em detentor de uma das arenas mais modernas do mundo, sem depender de parcerias privadas para sua operação. Quanto ao Allianz Parque, é uma bela arena multiuso, mas vale lembrar que é administrada pela W Torre, não pelo Palmeiras.
A Neoquímica Arena é 100% corintiana e recebeu jogos da Copa do Mundo, além de ter sido eleita a melhor arena da América do Sul. É um patrimônio construído com o suor e sacrifício da torcida, que bancou o projeto através de programas como o Fiel Torcedor. Sobre a Copa Rio de 1951, a FIFA nunca a reconheceu oficialmente como equivalente ao Mundial de Clubes atual. Em 2014, houve apenas uma menção honrosa, mas sem equiparação ao Mundial FIFA que o Corinthians conquistou em 2012, vencendo o poderoso Chelsea com uma atuação histórica no Japão. O título do Corinthians é indiscutível e reconhecido mundialmente. A academia do Palmeiras foi realmente notável, mas o Corinthians também teve times históricos como o time da democracia, a equipe bicampeã brasileira de 98 a 99 e o esquadrão que conquistou a Libertadores invicto em 2012, feito raríssimo no futebol mundial. E, finalmente, quando falamos de impacto cultural, nenhum clube brasileiro se compara ao Corinthians. A fiel torcida não é apenas a maior do estado, mas um fenômeno sociológico, sendo presença constante entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, com uma integração única na cultura popular brasileira, do samba ao rap, da literatura às artes visuais. O Corinthians não é apenas um time, é um movimento cultural, uma identidade, um estilo de vida que transcende gerações. É inspirador ver como o Corinthians desenvolveu uma forte conexão cultural e social ao longo de sua história. Contudo, é importante ressaltar que a Sociedade Esportiva Palmeiras também possui uma trajetória de inovações, conquistas e representatividade que solidifica sua posição no futebol brasileiro e internacional. Quanto à adaptação na época da Segunda Guerra, é verdade que a mudança de nome foi uma necessidade imposta, mas a maneira como o Palmeiras não só sobreviveu, mas também fortaleceu sua identidade posteriormente demonstra uma notável resiliência e determinação que poucos clubes poderiam igualar. Além disso, o Palmeiras capitalizou sua capacidade de inovar com estruturas e projetos à frente de seu tempo, como a construção do antigo Palestra Itália e o desenvolvimento do moderno Allianz Parque. Apesar de ser uma parceria com a W Torre, o sucesso da arena em termos de eventos e bilheteria certamente reflete a habilidade do Palmeiras em gerenciar e aproveitar as oportunidades de um mercado em evolução. Sobre o reconhecimento da Copa Rio de 1951 pela FIFA, a discussão sobre seu status apenas reflete o valor daquele torneio na época, colocando o Palmeiras firmemente como um dos pioneiros brasileiros na competição internacional de clubes. Ainda assim, é a contínua busca por conquistas que distingue o clube. O Palmeiras é um dos únicos clubes brasileiros a conquistar todos os principais campeonatos nacionais, incluindo a recente Tríplice Coroa Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, alcançada em 2020. Destacamos também a era da Academia de Futebol do Palmeiras, com times que definida uma era de excelência técnica e tática. Esses times ajudaram a elevar o padrão do futebol brasileiro, influenciando gerações de jogadores e treinadores em todo o país. E quanto à influência cultural, o Palmeiras não fica para trás. A torcida do Verdão é uma das mais apaixonadas e numerosas, com uma forte presença em todo o Brasil e no exterior. A paixão palmeirense está profundamente enraizada em diversas manifestações culturais e sociais, desde sambas famosos até as cores do clube sendo abraçadas por comunidades inteiras. Ambos os clubes contribuíram imensamente para o futebol brasileiro e sua cultura. No entanto, o Palmeiras continua a mostrar um equilíbrio impressionante entre tradição, inovação e sucesso competitivo, mantendo sua posição entre os gigantes do futebol mundial. Tópico 2: Títulos, nacionais e internacionais. Claro, vamos falar sobre títulos, um aspecto fundamental para medir a grandeza de qualquer clube. A Sociedade Esportiva Palmeiras tem um impressionante histórico de conquistas que reforçam sua posição como uma das potências do futebol brasileiro e mundial. Nacionais: o Palmeiras é o clube com o maior número de títulos do Campeonato Brasileiro, somando 11 conquistas. 1959, 1960, 1967, Roberto Gomes Pedrosa, 1967, Taça Brasil, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018. Essa supremacia nacional é um reflexo da consistência do clube em manter elencos competitivos e de alto nível ao longo das décadas. Além dos Brasileirões, o clube possui uma rica coleção de títulos da Copa do Brasil, conquistado em diversas épocas,
1998, 2012, 2015 e 2020, demonstrando sua habilidade em triunfar em competições de formato eliminatório, que exigem precisão e estratégia. Internacionais. No cenário internacional, o Palmeiras também brilha. O clube conquistou a Copa Libertadores em 3 ocasiões, 1999, 2020 e 2021, solidificando seu status como uma das principais forças da América do Sul. Além disso, o título da Copa Rio Internacional de 1951, reconhecido pela FIFA, é um marco significativo, representando uma das primeiras competições mundiais entre clubes regionais. No âmbito estadual, o Palmeiras também mostra sua força com inúmeras conquistas do Campeonato Paulista. Essas vitórias são um testemunho do domínio que o clube exerce no futebol de São Paulo. Com uma história repleta de títulos e uma contínua sede de conquistas, o Palmeiras se posiciona como um verdadeiro gigante do futebol, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Agora estou pronto para ouvir os argumentos da sua colega sobre os títulos do Corinthians. Vamos falar de títulos, um tema que realmente mostra a grandeza do Corinthians. Primeiro, precisamos esclarecer alguns pontos sobre o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras conta como títulos nacionais o Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa, que foram unificados pela CBF em 2010 em uma decisão polêmica e retroativa. Se formos contar apenas os títulos do Brasileiro com formato unificado, o Corinthians tem 7 títulos, em 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015, 2017, contra 6 do Palmeiras, em 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018. O Corinthians tem 3 títulos da Copa do Brasil, em 1995, 2002, 2009, competição que valoriza a participação de equipes de todo o país. Mas vamos ao que realmente diferencia os clubes. O Corinthians é o único clube paulista com um Mundial de Clubes FIFA indiscutível, conquistado em 2012 ao vencer o poderoso Chelsea da Inglaterra. Esse título coloca o Corinthians em um patamar internacional que nenhum outro clube de São Paulo alcançou. A Copa Rio de 1951 citada nunca foi oficialmente equiparada ao Mundial pela FIFA, que apenas fez uma homenagem simbólica sem reconhecê-la como equivalente ao atual Mundial. O Corinthians conquistou a Libertadores em 2012 de forma invicta, um feito raríssimo no futebol mundial. Também fomos campeões da Recopa Sul-Americana em 2013. Em competições regionais, o Corinthians tem 30 campeonatos paulistas, contra 24 do Palmeiras, que é o maior vencedor do século XXI no estado. Além disso, o Timão possui títulos emblemáticos como o Supercampeonato Paulista de 2002, vencendo o próprio Palmeiras, e a histórica conquista do Brasileirão de 2005, quando voltou da Série B e sagrou-se campeão nacional no mesmo ano, demonstração incrível de superação. O Corinthians também é o único clube paulista com um campeonato mundial de clubes da FIFA invicto, feito que nem mesmo os maiores clubes europeus conseguiram alcançar. Nossa vitória sobre o Chelsea representou não apenas o Corinthians, mas todo o futebol sul-americano, reafirmando a força do futebol brasileiro no cenário mundial. Esses títulos, conquistados com garra e determinação, refletem a essência do Corinthians, um clube do povo, que luta contra todas as adversidades e vence com a força da sua imensa torcida. Entendo sua perspectiva sobre a questão dos títulos, mas vamos esclarecer algumas nuances e destacar a relevância das conquistas do Palmeiras no panorama nacional e internacional. Nacionais. É importante lembrar que a unificação dos títulos da Taça Brasil e do Roberto Gomes Pedrosa como campeonatos brasileiros pela CBF em 2010 foi baseada em estudos e análises históricas que reconheceram essas competições como legítimos campeonatos nacionais da época. O Palmeiras, com 11 títulos nacionais considerando essa unificação, se destaca como o clube mais vezes campeão do Brasil, o que demonstra sua tradição e sucesso ao longo das décadas. Internacionais. No cenário internacional, o Palmeiras se consolidou recentemente com suas conquistas na Copa Libertadores, especialmente com as vitórias em 2020 e 2021, que mostraram a força do clube no torneio mais prestigiado da América do Sul. A vitória em 1999, seguida do vice-campeonato mundial naquele ano, reforçou a presença do Palmeiras no cenário global.
Sobre a Copa Rio de 1951, é fundamental esclarecer que a FIFA, em 2014, outorgou o status de primeiro campeão mundial de clubes ao Palmeiras. Embora o Corinthians tenha tido uma vitória memorável sobre o Chelsea em 2012, a importância histórica e pioneira da Copa Rio não pode ser simplesmente ignorada. Regionais. No Campeonato Paulista, a rivalidade é acirrada. Embora o Corinthians leve vantagem no número de títulos, o Palmeiras também possui uma série de conquistas memoráveis, sendo um dos clubes mais bem-sucedidos da competição. Superação e tradição. A extraordinária capacidade do Palmeiras de se recuperar e se reinventar ao longo de sua história é um reflexo da dedicação e visão de seus dirigentes e torcedores. O clube foi pioneiro em diversas frentes, desde a gestão moderna até inovações dentro de campo. Ambos os clubes têm suas glórias e paixões que os tornam gigantes no futebol mundial, mas a excepcional capacidade do Palmeiras de manter sua relevância competitiva e sua rica história de conquistas dentro e fora das quatro linhas destacam-no como um baluarte do futebol. É essa combinação de tradição, inovação e sucesso contínuo que assegura seu lugar como um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Entendo sua perspectiva sobre os títulos do Palmeiras, mas vamos contextualizar alguns pontos importantes. Sobre a unificação dos títulos, essa decisão da CBF em 2010 gerou muita controvérsia no meio esportivo, com historiadores e jornalistas questionando os critérios. As competições anteriores a 1971 tinham formatos completamente diferentes, com muito menos clubes participantes e sem representatividade nacional completa. Se formos considerar o brasileiro no formato moderno, unificado e organizado pela CBF, o Corinthians está à frente com 7 títulos. Quanto às conquistas internacionais recentes do Palmeiras, são inegavelmente importantes, mas vale destacar que o Corinthians conquistou sua Libertadores de forma invicta em 2012, feito raríssimo no futebol mundial. E ao contrário do Palmeiras, que não conseguiu converter suas Libertadores em títulos mundiais, o Timão foi até o fim e trouxe o Mundial FIFA para casa, sendo o único clube paulista com essa conquista indiscutível. Sobre a Copa Rio de 1951, a FIFA nunca equiparou oficialmente essa competição ao atual Mundial de Clubes. O que houve foi uma homenagem simbólica, sem reconhecimento formal como equivalente. Tanto que a própria FIFA mantém em seus registros oficiais o Corinthians como o único clube paulista campeão mundial no formato atual da competição. O Campeonato Paulista realmente mostra uma rivalidade intensa, mas o Corinthians segue como o maior campeão estadual, especialmente nas últimas décadas. O que realmente diferencia o Corinthians no cenário do futebol brasileiro é sua capacidade de união entre conquistas esportivas e impacto cultural. Nenhum outro clube brasileiro consegue mobilizar tanta paixão e identificação popular. A invasão corintiana ao Maracanã em 1976, quando mais de 70 mil corintianos cruzaram o país para assistir a uma semifinal, é um exemplo dessa força única que transcende o futebol. O Corinthians não é apenas um time vitorioso, é um fenômeno social, um símbolo de resistência e superação que se reflete tanto nas conquistas quanto na devoção incomparável de sua torcida. Isso, somado aos títulos importantes conquistados em momentos cruciais, confirma sua posição como o maior clube do Brasil. A discussão sobre títulos e seus reconhecimentos certamente gera muitas diferenças de opinião, e é isso que torna o futebol uma paixão tão vibrante. No entanto, é crucial apresentar os feitos do Palmeiras em seu próprio mérito. Contexto dos títulos nacionais. Apesar dos debates, a unificação dos títulos da Taça Brasil e do Roberto Gomes Pedrosa ocorreu para reconhecer a evolução das competições nacionais à época, e o Palmeiras se destacou como uma das maiores forças do futebol brasileiro durante essas fases. De todo modo, em qualquer formato histórico, o Palmeiras sempre esteve numa posição de destaque, provando sua consistência e habilidade em se adaptar e vencer em diferentes eras do futebol nacional. Conquistas internacionais. As recentes conquistas do Palmeiras na Copa Libertadores revelam um renascimento do clube no cenário internacional. Com 2 títulos consecutivos, 2020 e 2021, o Palmeiras demonstrou como soube se fortalecer e se reinventar em torneios de altíssimo nível.
Apesar de não ter convertido estas em títulos mundiais, o Palmeiras continua a ser um dos clubes brasileiros mais respeitados na América do Sul e no mundo. Quanto à Copa Rio de 1951, a discussão sobre seu reconhecimento não tira o fato de ela ter sido um precursor importante para a ideia de uma competição global de clubes, algo que não deve ser desconsiderado em discussões históricas. Impacto cultural e social. As narrativas de ambos os clubes são parte integrante da história do futebol brasileiro. Porém, o impacto cultural do Palmeiras, embora talvez menos divulgado, é igualmente significativo. A forte identidade italiana após sua fundação gerou um movimento integrador e de diversidade, promovendo valores de inclusão e transformação, títulos e tradição. O Palmeiras também teve seus momentos históricos de união e emoção, como a conquista da Libertadores em 1999, vista por muitos como um símbolo de resiliência e paixão. No tocante à mobilização de massa, a torcida que canta e vibra é notoriamente conhecida por seu apoio incondicional e por sua marcante presença em fases decisivas. O futebol é maior pelas histórias e feitos de todos os seus grandes clubes. Tanto o Palmeiras quanto o Corinthians têm muito o que comemorar e muitos capítulos a adicionar a essa narrativa rica e em evolução. O Palmeiras, com seu vasto legado de títulos, continua a redefinir o que significa ser um gigante não só do futebol brasileiro, mas também do cenário esportivo global. É verdade que o futebol é enriquecido pela diversidade de clubes e suas histórias únicas. Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras têm contribuições importantes para o esporte brasileiro. Sobre os títulos nacionais, mesmo reconhecendo a importância histórica das competições antigas, há uma diferença fundamental na representatividade nacional delas comparadas ao Campeonato Brasileiro moderno. O Corinthians, especialmente nas últimas 3 décadas, mostrou uma capacidade impressionante de conquistar títulos nacionais em diferentes formatos e contra adversários de todo o país. Quanto às conquistas internacionais recentes do Palmeiras, são inegavelmente importantes, mas há uma diferença crucial: o Corinthians completou sua jornada internacional. Em 2012, não apenas conquistamos a Libertadores de forma invicta, mas demos o passo seguinte ao vencermos o Mundial de Clubes da FIFA, superando o Chelsea em uma final histórica que ainda hoje é celebrada por torcedores de diversos clubes como uma vitória do futebol sul-americano. Esse feito coloca o Corinthians em um patamar único entre os clubes paulistas. Sobre o impacto cultural, o Corinthians transcende o futebol de maneira única. A ligação com o povo é tão profunda que o clube é frequentemente chamado de time do povo. Estudos sociológicos, livros e documentários foram dedicados a entender esse fenômeno. Romero Brito, um dos maiores artistas brasileiros, pintou obras inspiradas no Corinthians. O poeta Paulo Leminski escreveu: "Não fosse o Corinthians, como é que eu ia saber o que é uma multidão com uma só paixão?" Quanto à mobilização de massa, a fiel torcida detém recordes impressionantes de público e participação. Segundo pesquisas do Datafolha, o Corinthians possui a maior torcida do estado de São Paulo e a segunda maior do Brasil, com mais de 30 milhões de torcedores. Em plataformas digitais, o clube frequentemente lidera engajamento entre os times brasileiros. O Corinthians não é apenas um clube com títulos importantes, é uma instituição cultural brasileira, um símbolo de resistência, superação e paixão popular que atravessa gerações, classes sociais e fronteiras geográficas. É isso que faz do Timão o maior clube do Brasil. Tópico 3: Craques históricos e revelações. Quando falamos de craques históricos e revelações, o Corinthians tem um legado impressionante que moldou o futebol brasileiro e mundial. O Timão teve a honra de contar com Sócrates, um dos maiores meio-campistas de todos os tempos, não apenas por sua genialidade em campo, mas por seu impacto político e social. O doutor foi o cérebro da democracia corintiana e uma das mentes mais brilhantes que o futebol brasileiro já produziu. Rivelino, campeão mundial em 1970 com a seleção brasileira, foi outro gênio que encantou com sua elegância, dribles e seu lendário chute-banana que revolucionou o futebol. Seu talento era tão grande que Pelé chegou a dizer que era um dos maiores com quem jogou. Marcelinho Carioca, o Pé de Anjo, foi outro ícone que marcou época no Corinthians nos anos 90, sendo artilheiro em diversas competições e especialista em cobranças de falta que o tornaram um dos jogadores mais temidos do Brasil. Na revelação de talentos, nossa base é reconhecida pela qualidade.
Dela surgiram jogadores como Neto, meio-campista talentoso que se tornou ídolo, Vladimir, lateral histórico da democracia corintiana, e mais recentemente talentos como Marquinhos, hoje no PSG e na seleção brasileira. O Corinthians também soube valorizar grandes jogadores que passaram pelo clube como Carlos Alberto, campeão mundial pela seleção em 1970, Gilmar dos Santos Neves, considerado um dos maiores goleiros brasileiros de todos os tempos, e Dida, que se destacou antes de sua carreira europeia. Em prêmios individuais, tivemos diversos jogadores eleitos como melhores do Brasileirão, Carlos Tevez em 2005, Elias em 2010, e Cássio sendo frequentemente eleito melhor goleiro do país. Nosso goleiro heróico, inclusive, foi fundamental na conquista da Libertadores e do Mundial, onde foi eleito o melhor jogador da competição, um feito raríssimo para um goleiro. O Corinthians também se orgulha de ter tido em seu elenco ídolos como Basílio, o herói do primeiro título paulista após 23 anos, Casagrande, figura emblemática da democracia corintiana, Edilson Capetinha, que brilhou no bi brasileiro, e Carlitos Tevez, que encantou a fiel com seu futebol aguerrido. Essa tradição de grandes jogadores reflete o tamanho do Corinthians, um clube que atrai, forma e celebra verdadeiros craques do futebol mundial. O legado de jogadores lendários e revelações do Palmeiras é igualmente notável, com um histórico de craques que não apenas marcaram época no clube, mas também influenciaram fortemente o futebol brasileiro e mundial. Craques históricos. O Palmeiras teve a honra de contar com nomes como Ademir da Guia, o Divino, um dos maiores ídolos da história do clube e considerado por muitos como um dos maiores meio-campistas que o Brasil já teve. Sua visão de jogo, classe e habilidade em campo foram fundamentais para a era gloriosa da Academia de Futebol, que encantou o Brasil nas décadas de 60 e 70. Outro grande nome é Djalma Santos, lendário lateral direito e bicampeão mundial pela seleção brasileira, 1958-1962, que brilhou com sua técnica e solidez defensiva. Seu impacto transcendeu o clube, influenciando gerações de defensores por todo o planeta. Luiz Pereira, um dos zagueiros mais respeitados de sua época, também é um símbolo da capacidade do Palmeiras de reunir talento e técnica em suas equipes. Seu período no clube foi marcado por grandes conquistas e pela solidez defensiva que esbanjava. Revelações e base. A base do Palmeiras tem igualmente uma história rica de revelar talentosos jogadores. Nos anos mais recentes, Gabriel Jesus emergiu como uma das maiores promessas do futebol mundial, tornando-se rapidamente um dos principais atacantes da seleção brasileira e uma estrela na Premier League. Outros talentos como Gabriel Menino e Patrick de Paula também ilustram a força formativa do clube. O Palmeiras se orgulha de ter revelado Oberdan Catani, goleiro dos anos 40 e 50, considerado um dos melhores de seu tempo, e que se tornou uma lenda na meta do clube. Prêmios individuais. Sendo um clube famoso por sua qualidade técnica, muitos jogadores do Palmeiras foram premiados ao longo dos anos, sendo reconhecidos por suas contribuições ao futebol nacional e internacional. Marcos, por exemplo, é um dos goleiros mais respeitados na história do futebol brasileiro, fundamental na conquista do título da Libertadores em 1999 e um ídolo eterno para os torcedores. Ídolos marcantes. Jorginho Putinati, Edmundo, Evair e Alex são outros ícones que deixaram marcas indeléveis, cada um adicionando ao rico mosaico de talento e carisma que o Palmeiras cultivou ao longo das décadas. A combinação do brilhantismo individual de suas lendas, a robustez da sua base formativa e a contínua capacidade de atrair talento de ponta reforçam o status do Palmeiras como um dos maiores criadores e celebradores de talento no futebol mundial. Essa tradição de reunir e desenvolver craques é um testemunho da qualidade e da visão do clube, solidificando o Palmeiras como um gigante no cenário esportivo. É inegável que o Palmeiras tem uma bela galeria de craques históricos. Ademir da Guia, o Divino, foi um jogador extraordinário que merece todo o reconhecimento. Djalma Santos e Luiz Pereira também foram defensores de elite que marcaram época. No entanto, quando falamos de impacto cultural e social, os ícones corintianos alcançaram um patamar único. Sócrates não foi apenas um craque em campo, foi um revolucionário que mudou a relação entre futebol e democracia no Brasil. Durante a ditadura militar, quando expressar opiniões políticas era perigoso, ele liderou a democracia corintiana, movimento que transcendeu o esporte e influenciou a própria redemocratização do país. Esse tipo de impacto é inigualável no futebol brasileiro.
Rivelino, por sua vez, não apenas brilhou com a camisa alvinegra, mas se tornou um símbolo técnico do futebol mundial com seu chute banana. Foi tão importante na seleção de 1970 que é frequentemente citado entre os maiores meio-campistas da história do futebol. Quanto à base, o Corinthians também tem uma tradição notável. Revelamos jogadores como Casagrande, que além de craque se tornou uma das vozes mais respeitadas do futebol brasileiro, Vladimir, lateral histórico, e Neto, meio-campista genial que se tornou o ídolo da Fiel. Mais recentemente, Marquinhos surgiu da base corintiana antes de se tornar um dos melhores zagueiros do mundo no PSG e na seleção brasileira. Em termos de ídolos carismáticos, poucos clubes podem se comparar ao Corinthians. Marcelinho Carioca tinha uma identificação tão grande com a torcida que era chamado de filho do terrão. Seu talento para cobranças de falta era tão extraordinário que ele se tornou conhecido como Pé de Anjo. A grande diferença está na conexão especial entre os ídolos corintianos e sua torcida, uma relação de devoção mútua que transcende o esporte. O Corinthians não apenas produziu grandes jogadores, mas verdadeiros heróis populares que encarnam a alma e a identidade de milhões de brasileiros. Concordo que muitos ícones do Corinthians tiveram um papel significativo tanto dentro como fora dos campos, e suas contribuições em termos sociais e culturais são realmente notáveis. No entanto, é crucial também destacar a rica influência dos craques palmeirenses, que apesar de sua abordagem mais focada no futebol dentro das quatro linhas, construíram um legado duradouro não apenas esportivamente, mas também em representatividade e inovação. Impacto cultural. Ademir da Guia, por exemplo, transcendeu as performances em campo para se tornar um símbolo da elegância e do futebol arte no Brasil, uma era que elevou o nível do futebol brasileiro a novos patamares. Ele personificou a ideia de um futebol mais técnico, algo que influenciou gerações e continua a ser um ideal perseguido por muitos. Nomes de referência. Jogadores como Marcos não só foram fundamentais nas conquistas esportivas, mas representam a resiliência e a paixão palmeirense. Sua lealdade ao clube e suas atuações heroicas, especialmente na conquista da Libertadores de 1999, fizeram dele um ídolo eterno. Ele simboliza como o Palmeiras pode forjar heróis que, embora menos diretamente envolvidos em movimentos sociais, inspiram multidões por meio de talento, dedicação e carisma. Base e formação. A formação reveladora do Palmeiras também é uma fonte de orgulho. Gabriel Jesus é um exemplo moderno do sucesso da base palmeirense, saindo de um bairro humilde para brilhar nos palcos mundiais, refletindo a capacidade do Palmeiras de não só identificar como desenvolver talentos. Sua ascensão rápida simboliza o caminho de muitos jovens que encontram no futebol uma chance de transcender suas origens, ídolos e legados. Além de Ademir, Djalma Santos e Luiz Pereira, o Palmeiras também contou com jogadores que deixaram marcas indeléveis, como Edmundo e Evair, que ajudaram a redefinir o papel do atacante brasileiro em suas épocas. Além de suas habilidades, são reverenciados pela paixão e entrega dentro de campo, valores que ressoam profundamente com a torcida palmeirense. A diferença pode estar na ênfase da contribuição social direta, mas o impacto dos ídolos do Palmeiras em seus torcedores e no futebol nacional é igualmente profundo. Ambos os clubes moldam suas identidades e legados através de figuras icônicas que encarnam a essência e os valores de suas histórias. O futebol é enriquecido por essas narrativas, e o Palmeiras continua a oferecer figuras que, através do talento e do compromisso esportivo, perpetuam um exemplo de excelência no esporte. Reconheço o impacto dos grandes nomes do Palmeiras no futebol brasileiro. Ademir da Guia realmente personificou a elegância em campo, e Marcos foi um símbolo de lealdade e heroísmo, especialmente na campanha da Libertadores de 1999. Contudo, o que diferencia profundamente o Corinthians é a extraordinária amplitude de sua influência cultural na sociedade brasileira. O Corinthians não é apenas um clube de futebol, é um movimento social, uma identidade coletiva que representa milhões de brasileiros que encontram no clube não só entretenimento, mas também representatividade. Quando falamos de identificação popular, o Timão alcança um patamar único. A invasão corintiana de 1976, quando mais de 70 mil torcedores cruzaram o país para o Maracanã, é estudada como fenômeno sociológico. Essa mobilização sem precedentes demonstra uma conexão que transcende o esporte. Os craques corintianos refletem essa identidade popular.
Sócrates não apenas liderou a democracia corintiana, ele transformou a maneira como o futebol brasileiro se relaciona com questões sociais. Seu legado é tão profundo que, mesmo décadas depois, continua sendo referência quando se discute a relação entre esporte e sociedade. Marcelinho Carioca, com sua origem humilde e seu estilo irreverente, se tornou um ídolo que representava o espírito de luta do torcedor comum. Suas comemorações icônicas e sua personalidade marcante fizeram dele mais que um jogador, um verdadeiro símbolo cultural. Cássio, nosso gigante herói do Mundial, representa a superação e a grandeza nos momentos decisivos. Suas defesas contra o Chelsea entraram para a história do futebol mundial e simbolizam a capacidade do Corinthians de se superar quando o desafio parece impossível. Esses ícones, junto com a maior torcida do estado, criaram uma simbiose única entre clube e torcida que extrapola os limites do esporte. O Corinthians está presente na música popular, na literatura, nas artes visuais, nas expressões cotidianas dos brasileiros. Ser Corinthians transcendeu o futebol para se tornar uma filosofia de vida compartilhada por milhões, uma característica que torna o Timão verdadeiramente singular no cenário esportivo brasileiro. O notável impacto cultural do Corinthians é inquestionável, e a maneira como o clube se entrelaça com as raízes sociais e culturais do Brasil é um testamento de sua influência. No entanto, a rica história do Palmeiras também oferece seus próprios elementos de transcendência, contribuindo significativamente para o futebol e a cultura brasileira de maneira igualmente valiosa. Símbolos culturais e sociais. Embora possa não ter um movimento tão explicitamente político quanto a democracia corintiana, a história do Palmeiras é igualmente de resistência e afirmação. Fundado por imigrantes italianos, o clube representa a trajetória e as conquistas de muitas comunidades de imigrantes que ajudaram a construir a identidade multicultural do Brasil. Esse elemento deu ao Palmeiras uma conexão especial com a causa dos imigrantes e das minorias, destacando a importância do futebol como meio de inclusão social. Identificação torcedora. A torcida que canta e vibra do Palmeiras tem uma história rica de devoção e paixão, conhecida por suas demonstrações de apoio incondicional e emotivas. Este compromisso apaixonado foi evidente em momentos como a torcida arrancada, que lotou o estádio Palestra Itália em jogos decisivos. As torcidas organizadas como a Mancha Verde mostram como a identidade palmeirense é celebrada não apenas nos estádios, mas em manifestações culturais como o Carnaval. Legados pessoais. Ídolos palmeirenses como Marcos, que optou por ficar no clube mesmo em tempos difíceis, são exemplos de lealdade e resiliência que inspiram torcedores ávidos. Ademir da Guia, além de seu talento, deixou um legado social ao representar o talento subtropical, uma forma de jogar que trouxe mística e beleza ao esporte. Conexões globais. Além disso, a crescente base internacional de torcedores do Palmeiras, especialmente após suas conquistas na Libertadores, ilustra sua crescente influência no cenário global. A história do clube continua a capturar a imaginação de fãs de futebol em todo o mundo, solidificando seu papel como um grande embaixador do futebol brasileiro. O futebol é um reflexo de sociedade e identidade coletiva, e o Palmeiras, assim como o Corinthians, incorpora elementos de superação, adaptação e excelência que ressoam profundamente com milhões de fãs. A história de ambos os clubes oferece narrativas poderosas que enriquecem o cenário esportivo e cultural do Brasil, mostrando que a verdadeira grandiosidade do futebol reside na diversidade e na força das histórias que ele traz à vida. Tópico 4. Momento atual. Quem vive uma fase melhor nos últimos anos? Nos últimos anos, a Sociedade Esportiva Palmeiras tem experimentado um período notável de sucesso e crescimento, reforçando sua posição como uma das principais potências do futebol brasileiro. Esta fase recente é marcada por conquistas significativas, tanto no plano nacional quanto internacional, refletindo uma estratégia eficaz de gestão, investimento e formação de elenco. Conquistas recentes. O Palmeiras se sagrou campeão da Copa Libertadores em 2020 e 2021, demonstrando sua capacidade de competir e vencer em alto nível no cenário sul-americano. Essas vitórias colocaram o clube em destaque global, especialmente após a final emocionante contra o Santos em 2020 e a vitória sobre o Flamengo em 2021. No cenário nacional, o Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro em 2016 e 2018 e a Copa do Brasil em 2020, consolidando sua hegemonia recente nas competições domésticas. Essa consistência em conquistar títulos em diferentes formatos de competição é um indicativo claro da qualidade e profundidade do elenco palmeirense.
Gestão e infraestrutura. O sucesso do Palmeiras nos últimos anos é amplamente atribuído à sua gestão moderna e profissional. O clube tem investido significativamente em infraestruturas, como o Allianz Parque, que não só serve como uma fonte de receita regular, mas também proporciona um ambiente de classe mundial para os torcedores e a equipe. Além disso, o centro de treinamento de última geração contribui para o fortalecimento contínuo da base e do desenvolvimento de novos talentos. Elenco e base. A gestão esportiva do Palmeiras foi habilidosa em montar elencos fortes, equilibrados e repletos de jovens talentos mesclados com jogadores experientes. A aposta em talentos emergentes como Gabriel Menino e Danilo, além do retorno de ex-jogadores, mostra uma abordagem estratégica focada no presente e no futuro. Impacto e popularidade. O sucesso recente aumentou ainda mais a visibilidade e a popularidade do clube, trazendo novos torcedores e consolidando sua base de fãs global. As conquistas tornaram o Palmeiras uma presença constante nas discussões sobre futebol em todo o mundo, ampliando sua influência além das fronteiras brasileiras. Esses fatores combinados demonstram que o Palmeiras vive, sem dúvida, um dos momentos mais esplendorosos de sua rica história, reafirmando sua relevância e grandeza tanto no Brasil quanto internacionalmente. Agora, estou ansioso para ouvir a perspectiva sobre a fase atual do Corinthians. É inegável que o Palmeiras tem vivido um período positivo nos últimos anos, com conquistas importantes. Entretanto, quando analisamos o Corinthians, vemos um clube que, mesmo enfrentando desafios financeiros complexos, continua demonstrando sua grandeza e capacidade de reinvenção. Conquistas recentes. O Corinthians conquistou o bicampeonato brasileiro em 2015 e 2017, mostrando sua força nas competições nacionais. O título de 2015, inclusive, veio com uma campanha histórica e dominante, estabelecendo recordes de pontuação. Também conquistamos a Recopa Sul-Americana em 2013, reforçando nosso prestígio internacional. Além disso, o Corinthians se mantém competitivo no Campeonato Paulista, conquistando títulos em 2017, 2018 e 2019, demonstrando domínio regional significativo nesse período. Infraestrutura de classe mundial. A Neoquímica Arena, inaugurada em 2014, é um dos estádios mais modernos da América Latina e sediou a abertura da Copa do Mundo. Com capacidade para quase 50 mil pessoas, oferece uma experiência premium aos torcedores e se tornou um dos patrimônios mais valiosos do futebol brasileiro. O Centro de Treinamento Joaquim Grava é referência nacional, com instalações que rivalizam com as melhores do mundo, proporcionando condições ideais para o desenvolvimento de atletas. Gestão e superação. O Corinthians demonstra uma capacidade única de superação. Mesmo com desafios financeiros significativos, o clube continua competitivo em todas as frentes, chegando a finais e disputando títulos. Essa resiliência é parte do DNA corintiano, a capacidade de se reinventar nos momentos mais difíceis. Torcida e engajamento. O Corinthians segue com a maior torcida do estado de São Paulo e a segunda maior do Brasil. Nas redes sociais, o clube frequentemente lidera em engajamento entre os times brasileiros. O programa de sócio-torcedor Fiel Torcedor é um dos maiores e mais bem-sucedidos do país. Base e revelações. A base corintiana continua produzindo talentos valiosos, como Pedrinho, que foi negociado por valores expressivos, demonstrando a capacidade do clube de formar e desenvolver jogadores de alto nível. O que realmente diferencia o Corinthians é sua capacidade de se manter gigante mesmo em tempos desafiadores. A história do Timão é marcada por ciclos de reconstrução e renascimento, algo que está no DNA do clube desde sua fundação. O povo corintiano sabe que, como sempre foi ao longo de sua história centenária, o Corinthians voltará mais forte. Porque ser Corinthians é justamente isso, superar adversidades, nunca desistir e sempre acreditar. É o que nos faz especiais e nos mantém como o maior clube do Brasil. Recentemente, o Palmeiras tem desfrutado de um período altamente bem-sucedido, reforçando sua posição como um dos clubes mais dominantes do futebol brasileiro na atualidade.
As conquistas consecutivas na Copa Libertadores em 2020 e 2021 são marcos impressionantes que destacam a qualidade, a competitividade e a determinação do clube em se firmar no topo do futebol sul-americano. Além das vitórias continentais, o Palmeiras conquistou títulos significativos no cenário nacional, incluindo o Campeonato Brasileiro em 2016 e 2018 e a Copa do Brasil em 2020. Essa consistência em conquistar títulos importantes reflete a excelente estrutura organizacional e a gestão estratégica implementada pelo clube. Gestão e infraestrutura. O sucesso do Palmeiras se deve muito a uma gestão exemplar que soube investir em infraestrutura e em um centro de treinamento de ponta. O Allianz Parque continua sendo um dos estádios mais modernos do Brasil, não apenas servindo como a casa do time, mas também como uma fonte importante de receitas através de eventos diversos. Elenco e base. O Palmeiras também se beneficia de uma política de formação e desenvolvimento de jogadores que tem gerado talentos promissores que se destacam em nível nacional e internacional. A integração de jovens talentos ao elenco principal, como Gabriel Menino e Danilo, mostra o compromisso do clube com um futuro sustentável e competitivo. Torcida e popularidade. A torcida do Palmeiras continua apoiando apaixonadamente o clube, evidenciando sua presença em jogos decisivos e contribuindo para um ambiente de forte identificação e apoio. O engajamento dos torcedores, tanto no estádio quanto nas plataformas digitais, é um reflexo da influência e do carisma duradouro que o Palmeiras tem sobre sua fiel torcida. O Palmeiras está indiscutivelmente em uma fase de grande esplendor com uma gestão bem-sucedida, conquistas notáveis e uma base sólida para continuar competindo em alto nível. Essas conquistas recentes reafirmam sua posição não apenas como um dos melhores clubes do Brasil, mas também como uma força respeitada no futebol internacional. O período recente do Palmeiras merece reconhecimento, com suas conquistas continentais e nacionais demonstrando um trabalho consistente. No entanto, é importante contextualizar esse momento dentro de uma perspectiva mais ampla da história do futebol brasileiro. O Corinthians, mesmo enfrentando um período de reconstrução, continua sendo uma força relevante no cenário nacional. Nos últimos 10 anos, conquistamos 2 campeonatos brasileiros, de 2015 e 2017, e 3 campeonatos paulistas, de 2017, 2018 e 2019, mantendo nossa tradição vencedora mesmo em tempos desafiadores. O que realmente distingue o Corinthians é sua capacidade única de ressurgir. Nossa história é marcada por ciclos de superação que fazem parte da identidade do clube. Do Faz-me Rir da Taça do Mundial, da segunda divisão ao bicampeonato brasileiro, o Corinthians sempre demonstrou uma resiliência extraordinária. A Neoquímica Arena simboliza essa capacidade de reinvenção. Um sonho de décadas que se tornou realidade, transformando-se em um dos estádios mais modernos do continente e sediando a abertura da Copa do Mundo de 2014. É um patrimônio que representa o gigantismo do clube e sua visão de futuro. Nossa torcida continua sendo um diferencial incomparável. Mesmo em momentos de resultados menos expressivos, a fiel torcida mantém médias de público impressionantes e um engajamento apaixonado que poucas equipes no mundo podem igualar. O apoio incondicional dos corintianos é um ativo que transcende conquistas momentâneas. O Corinthians permanece como um gigante do futebol brasileiro não apenas por títulos recentes, mas por sua relevância cultural, tamanho de torcida e capacidade de mobilização. A grandeza de um clube não se mede apenas por ciclos de sucesso, mas por seu impacto duradouro na sociedade e na história do esporte. O que temos visto nos últimos anos é parte do ciclo natural do futebol, onde clubes alternam períodos de maior ou menor sucesso. No entanto, mesmo nesse contexto, o Corinthians continua sendo um protagonista do futebol brasileiro, com uma base sólida para retornar ao topo, como sempre fez ao longo de sua centenária história. Reconheça o papel icônico do Corinthians na história do futebol brasileiro e seu impacto cultural e social inegável. Entretanto, vamos reforçar por que o Palmeiras, especialmente em seu momento atual, se destaca de maneira notável e pode ser considerado o maior clube do Brasil nos últimos anos. Constância em alto nível. O recente sucesso do Palmeiras não é um fenômeno isolado, mas sim o resultado de anos de planejamento estratégico e execução precisa. As conquistas consecutivas na Libertadores e os títulos nacionais são indicativos do compromisso do clube em permanecer no topo. Essa consistência em alto nível é um testemunho da profunda infraestrutura e gestão no Palmeiras.
estabilidade e visão de futuro. Enquanto muitos clubes enfrentam ciclos de reconstrução, o Palmeiras se destacou pela estabilidade. O clube tem sido um exemplo de como o planejamento de longo prazo, juntamente com investimentos sábios, pode criar uma máquina vencedora em campo. A presença de uma base jovem e talentosa garante não apenas o presente, mas também um futuro brilhante. Infraestrutura de excelência. O Allianz Parque não é apenas um estádio moderno, mas também uma peça central na estratégia financeira do clube. As receitas geradas ajudam a investir continuamente em elencos e estruturas de treinamento, sustentando um ciclo virtuoso de vitórias e reinvestimento. O centro de treinamento do Palmeiras também é considerado um dos melhores da América Latina, formando jogadores que se destacam internacionalmente. Identidade e paixão da torcida. A torcida do Palmeiras continua a ser uma força motriz por trás do clube, mostrando presença massiva e apoio incondicional. O engajamento nas redes sociais e em eventos ao vivo reflete como o Palmeiras tem expandido sua marca e despertado o interesse de uma nova geração de torcedores. Impacto no cenário internacional. As campanhas do Palmeiras na Libertadores aumentaram o reconhecimento global do clube, elevando sua marca e criando oportunidades para conquistar novos públicos fora do Brasil. O reconhecimento internacional reforça o Palmeiras como um gigante não apenas nacionalmente, mas também no futebol global. A trajetória recente do Palmeiras reafirma sua posição de destaque no cenário atual. Enquanto o Corinthians enfrenta um período de reconstrução, o Palmeiras consolida seu legado e amplia sua hegemonia com conquistas significativas. Essa fase brilhante do Palmeiras não só traz sucesso imediato, mas garante que o clube continue a ser uma referência no futebol brasileiro e internacional nos próximos anos. Reconheço o bom momento do Palmeiras nos últimos anos, fruto de um trabalho de gestão e planejamento que merece ser valorizado. As conquistas recentes são relevantes e demonstram a competitividade da equipe. No entanto, quando falamos de maior clube do Brasil, precisamos olhar além do ciclo atual de vitórias. A grandeza de um clube transcende períodos específicos de conquistas. O Corinthians, mesmo em uma fase de reestruturação, mantém elementos fundamentais que sustentam sua magnitude no cenário brasileiro. Torcida e alcance popular. O Corinthians possui a maior torcida do estado de São Paulo e a segunda maior do Brasil, com mais de 30 milhões de torcedores segundo pesquisas do Datafolha. Essa massa de apoio representa um capital social e cultural inigualável no futebol brasileiro. Impacto cultural. Mais que um clube de futebol, o Corinthians é um fenômeno sociocultural brasileiro. Sua conexão com as camadas populares, sua presença na cultura nacional e sua capacidade de mobilização social são aspectos que vão muito além das conquistas esportivas momentâneas. História de superação. A trajetória corintiana é marcada por ciclos de desafios e ressurgimentos. Essa capacidade de renascimento faz parte do DNA do clube e é justamente nos momentos de adversidade que o Corinthians demonstra sua verdadeira grandeza. Du faz-me rir ao topo do mundo. Essa história de superação inspira milhões. Ciclos do futebol. O futebol é naturalmente cíclico. Clubes como Real Madrid, Barcelona, Milan e outros gigantes mundiais passaram por períodos de menos conquistas sem perder sua grandiosidade. O Corinthians, mesmo em fase de reestruturação, mantém-se competitivo e relevante. Patrimônio e legado. A Neoquímica Arena continua sendo um dos estádios mais modernos da América Latina, patrimônio que simboliza a magnitude do clube. O legado cultural do Corinthians, com momentos históricos como a democracia corintiana e a conquista do Mundial de 2012, permanece como referência no futebol mundial. A grandeza de um clube não se mede apenas por títulos recentes, mas por sua história completa, seu significado cultural, sua torcida e seu impacto na sociedade. Por esses critérios mais amplos e duradouros, o Corinthians sustenta sua posição como o maior clube do Brasil, enquanto reconhece e respeita o bom momento atual do seu adversário. Encerramento. Por que, em sua opinião, o seu clube deve ser considerado o maior? Ser o maior clube do Brasil vai além de títulos momentâneos ou ciclos de conquistas. É sobre o que um clube representa para um país, para sua cultura e para seu povo. E nesse aspecto, o Corinthians é incomparável. O Corinthians é o clube que nasceu do povo e para o povo.
Fundado por operários em 1910, carregamos desde o início uma conexão genuína com as classes trabalhadoras do Brasil. Não somos um clube criado por elites ou comunidades específicas, somos a representação do brasileiro comum, do trabalhador que luta, sonha e supera desafios diariamente. Nossa trajetória é um espelho da própria história brasileira. Superamos adversidades inimagináveis, enfrentamos preconceitos, fomos do faz-me rir ao topo do mundo. Quando o Brasil vivia sob o jugo da ditadura, criamos a democracia corintiana, usando o futebol como plataforma para lutar por liberdade e direitos. Não apenas jogamos futebol, ajudamos a transformar um país. A grandeza do Corinthians está na fiel torcida, a maior do estado e uma das maiores do mundo. Uma torcida que lotou o Maracanã em 1976, que seguiu o time na segunda divisão com médias de público de primeira, que cruzou o mundo para apoiar o Timão no Japão. Uma torcida que não é apenas números, mas paixão pulsante, que faz do Corinthians uma religião para milhões de brasileiros. Nossos títulos contam essa história de superação. Das décadas sem conquistas ao primeiro paulista em 1977. Do sonho brasileiro realizado em 1990 ao bicampeonato nacional em 98-99. Da queda à Série B ao título brasileiro logo após o retorno. Da busca incessante pela Libertadores à conquista invicta em 2012. E finalmente, do sonho improvável ao Mundial de Clubes contra o Chelsea. O Corinthians não é apenas um clube que vence, é um clube que representa. Que carrega consigo as esperanças de milhões. Que ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé e a perseverança prevalecem. Dos nunca vão nos entender ao Corinthians, vive de amor e não de pão, somos mais que um time, somos um sentimento que une gerações. Ser Corinthians é entender que a grandeza não se mede apenas por troféus em uma estante, mas pelo lugar que se ocupa no coração e na cultura de um país. É ser o clube que inspirou músicas, livros, filmes e documentários. É ser tema de estudos sociológicos sobre paixão e pertencimento. Por tudo isso, pela nossa história de luta, pela nossa incomparável representatividade popular, pelo nosso impacto cultural, pelos nossos títulos conquistados contra todas as probabilidades, e pela infinita paixão de milhões, o Esporte Clube Corinthians Paulista é, indiscutivelmente, o maior clube do Brasil. A Sociedade Esportiva Palmeiras, em sua rica e multicentenária história, se ergue como um verdadeiro ícone do futebol brasileiro, reunindo uma combinação poderosa de tradição, sucesso e impacto cultural. Vamos considerar o que faz do Palmeiras o maior clube do Brasil na atualidade. Legado vitorioso. O Palmeiras é um dos clubes mais vencedores do Brasil, com uma coleção invejável de títulos nacionais e internacionais. Com 11 campeonatos brasileiros e múltiplas Copas Libertadores, o clube se destaca pela sua capacidade de consistentemente competir e vencer nas mais difíceis arenas do futebol. Essas vitórias não são apenas números, elas representam momentos de glória que ficam eternizados na memória dos torcedores. Inovação e modernidade. O Allianz Parque e o centro de treinamento do Palmeiras são símbolos de uma visão voltada para o futuro. Enquanto muitos clubes olham para o seu passado, o Palmeiras não só respeita sua rica história, mas também pavimenta o caminho para as próximas gerações, garantindo que a infraestrutura e a gestão estejam sempre na vanguarda. Resiliência e superação. Desde sua fundação como Palestra Itália até o seu renascimento em meio aos desafios da Segunda Guerra Mundial, o Palmeiras exemplificou a resiliência e a força de espírito que definem os verdadeiros campeões. Esta preciosa habilidade de se reinventar e prosperar em tempos de mudança é parte integral do DNA palmeirense. Identidade e paixão da torcida. O Palmeiras é mais do que um clube, é uma comunidade de milhões de torcedores que vivem e respiram a paixão pelo Verdão. Essa paixão se manifesta em estádios lotados, em cânticos apaixonados e na inquebrantável lealdade que não conhece fronteiras. A poderosa torcida que canta e vibra é não só a fonte de energia para o clube, mas também sua alma. Impacto global. As recentes conquistas internacionais catapultaram o Palmeiras para o cenário global, elevando sua marca e atraindo admiradores de todos os cantos do mundo. Este impacto não apenas reforça a grandeza do clube, mas solidifica sua posição como embaixador do futebol brasileiro no cenário internacional.
Em suma, o Palmeiras é o reflexo perfeito de tradição e inovação, do passado glorioso e do futuro ambicioso. É um clube que continua a inspirar e a dominar, fazendo justiça à sua alcunha de campeão do século. E é por isso que, com confiança e orgulho, afirmamos que o Palmeiras é o maior clube do Brasil. E esse foi o debate das IAs entre Corinthians e Palmeiras. Na sua opinião, quem foi melhor? Deixe seu comentário. Obrigado por assistir e até a próxima!